Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. A paz do Senhor, irmãos. Amém. Que bom estar com vocês aqui nessa noite. Saudades estava cada um de vocês. Glória a Deus por estarmos aqui. Deus preparar esse dia. Glória a Deus. Agora sim, né, irmãos? A paz do Senhor. Vamos começar de novo, né? A paz do Senhor, irmãos. Amém. Que bom, irmão, estar aqui junto com vocês novamente. É sempre uma honra, um prazer, uma alegria muito grande estar aqui juntos com vocês aqui, comungando, comunhando, né? Andando junto com o Senhor. E hoje Deus tem preparado esse dia para cada um de nós. Glória a Deus, estamos lá no Jardim Aeroporto, junto com o pastor Noé. Mando um abraço para a igreja aqui. E eu tenho certeza que Deus tem algo a fazer no nosso meio nessa noite. Amém? Deus abençoe a cada um de vocês. Eu sempre falo que a minha ficha ainda está aqui ainda. Amém? Sou membro daqui ainda. Estamos lá meio que na missão, né? Estamos em missão. Mas a minha ficha aqui ainda está aqui. Amém? Deus abençoe a cada um de vocês. Convido os irmãos a ler comigo apenas um versículo da palavra de Deus. Deus colocou no meu coração. Provérbios, capítulo 3, verso de número 18. Provérbios de Salomão, capítulo 3, verso de número 18. Glória a Deus. Diz assim a palavra do Senhor: a sabedoria é a árvore que dá vida a quem a abraça, e quem a ela se apega será abençoado. Amém? Vou ler de novo. A sabedoria é a árvore que dá vida a quem abraça, e quem a ela se apega será abençoado. Amém? Quem quer ser abençoado aqui? Diga amém. Glória a Deus. Quero desejar também uma paz do Senhor para os nossos irmãos que estão nos acompanhando via Facebook também. Deus abençoe a cada um de vocês. Saudades de vocês. Estamos orando para que essa quarentena passe logo, né? Para que nós possamos estar aqui juntos, louvando a Deus, como é de praxe, de costume de todos nós. Amém? Meus irmãos, hoje nós estamos vivendo uma época em que as pessoas querem ser abençoadas. As pessoas vão na igreja. Se nós perguntarmos para a maioria dos irmãos, por que você está indo na igreja? A grande maioria vai dizer, eu estou indo na igreja porque eu quero ser abençoado. Eu quero uma bênção de Deus. E geralmente essas bênçãos que as pessoas querem são bênçãos na esfera material. E é por isso que mensagens, vamos dizer assim, de vitória, mensagem assim que diz o que Deus pode fazer, Deus faz, Deus vai dar bênção para você, são mensagens na qual o povo quer ouvir. Mas é impressionante como o povo erra. Jesus mesmo fala: errais por não conhecer as Escrituras e nem o poder de Deus. Porque se nós estudarmos a Bíblia, se nós aplicarmos a Bíblia no nosso coração, na nossa vida, nós vamos ver que a vitória, a chave, já está na nossa mão faz tempo. É nós que não temos o discernimento de usar essa chave em nosso favor. E esse texto na qual nós lemos aqui, que é Provérbios, Provérbios é um livro fantástico. Se eu fosse você, eu lia um capítulo por dia, 31 capítulos, dá para você pegar uma hora do seu dia,
Em 10 minutos você lê um capítulo por dia, e você vai ver como Salomão, ele aborda vários assuntos. E no capítulo 1 até o capítulo 9, Provérbios vai falar de sabedoria, da importância de cada um de nós buscarmos viver em sabedoria. Então, o texto diz, é árvore da vida para os que dela o tomam, e são bem-aventurados todos os que retêm. A versão que eu li aqui é a versão NVI. Aqueles que abraçam a essa árvore, tomam nessa árvore, experimentam os frutos dessa árvore, recebem uma bênção sem igual. Glória a Deus por isso. Então, hoje eu gostaria de falar com os irmãos hoje sobre o seguinte tema. E antes de eu falar do tema, eu quero que os irmãos mentalizem nessa noite. Eu sou muito fã de filmes, eu gosto muito de assistir filme. Então hoje eu quero contar uma história digna de uma filmagem de um filme. E esse filme vai ter briga, vai ter um vilão e vai ter um herói, uma heroína. E o palco dessa história vai ser Monte Carmelo. E eu quero que vocês imaginem esse filme, porque o nome desse filme, que vai ser o tema da minha reflexão nessa noite, é Vencendo com Sabedoria. Como vencer com sabedoria? Então, esse é o nome do filme. Eu quero que vocês mentalizem essa história, porque mediante a nós prescrutarmos, andarmos nessa história, nós estaremos imaginando, e você hoje vai sair daqui com uma seguinte certeza: eu vou vencer as lutas da minha vida, eu vou vencer os desafios da minha vida, usando, aplicando a sabedoria de Deus, que Ele tem derramado sobre nós. Amém? Glória a Deus. Nesse filme, irmãos, nós vamos ter 4 personagens. A nossa história, o nosso roteiro, ele está baseado em 1 Samuel capítulo 25, esse é o roteiro do filme. 1 Samuel capítulo 25. E nesse filme nós vamos ter 4 personagens. Eu quero apresentar esses 4 personagens. O primeiro personagem é o homem que tem a promessa de Deus. É o homem na qual recebeu a visita de um profeta, e ele foi agraciado por Deus com uma grande missão de se tornar um rei em Israel. Só que Israel já tinha um rei, o nome dele era Saul. E alguns anos depois, esse homem vence um gigante, Golias. E depois que ele vence o gigante, Saul o adota ou treina para ele viver no palácio. Só que aí, o que acontece? Rei Saul começa a ter inveja dele, começa a perseguir Davi, e Davi então foge de Saul, vai numa caverna, e lá encontra 400 homens endividados, fora da lei, perseguidos pela justiça, e Davi se torna chefe desses 400 homens, que depois se torna um bando de 600 homens. Então Davi está fugindo de Saul, e ele está indo para o Monte Carmelo, e lá ele está se escondendo nessa região de Carmelo. Esse é o nosso primeiro personagem, Rei Davi. Só que ele não vai ser herói dessa história. Ele não vai ser o herói. O segundo personagem é um homem muito rico, que tinha uma descendência boa. Ele era descendente de Caleb. Caleb foi um grande herói na história de Israel. Ele e Josué possuíram a terra prometida. Então esse homem, ele tinha um passado, uma linhagem gloriosa, e ele era um homem muito rico, ele tinha muitas ovelhas, tinha uma fazenda, e o nome dele era Nabal. Nabal, em hebraico, quer dizer tolo. Não esquisito, né? Tolo. Por que ele era tolo? Nós vamos saber o porquê que o nome dele era tolo. Ele é o grande vilão dessa história. E ele torna Davi um grande vilão também.
Um vilão, irmãos, ele é capaz de tornar as pessoas também, ele é capaz de contaminar as pessoas a ter atitudes de vilania. Ele é o nosso grande vilão. Mas agora nós vamos falar do terceiro personagem, que é um servo. É um servo na qual ele vai ter um papel muito importante. Então nós não vamos falar muito dele agora, vamos falar dele no momento certo. E a nossa quarta personagem, ela é a nossa heroína. Ela é a que vai fazer um papel de sábia dessa história. O nome dela é Abigail. Abigail. Então, vamos lá. Cena 1. O que acontece nessa cena 1? Primeiro capítulo. Capítulo 1. A Bíblia diz, irmãos, que Davi estava fugindo de Saul. Ele encontra e se esconde nessa região de Carmelo. A região de Carmelo, irmãos, era uma região na qual não tinha muita presença do Estado. Ou seja, era uma região abandonada. Era uma terra sem lei. Então Nabal, os pastores de Nabal, eles pastoreavam nessa terra e eles tinham receio, tinham temor de serem roubados pelos saqueadores. Só que teve um ano que esses pastores, funcionários de Nabal, foram abençoados, porque Davi estava lá, e todo mundo conhecia Davi, e Davi fazia a proteção desses pastores. Nenhum saqueador, nenhum ladrão tinha a coragem de enfrentar Davi e os seus liderados. Dá para se imaginar o motivo. Por quê? Porque aquelas pessoas, aqueles soldados que estavam com Davi eram os piores soldados, as piores pessoas. Os piores criminosos de Israel estavam com Davi. Então ninguém tinha coragem de roubar uma ovelha na qual Davi estava protegendo. E o que acontece? Chegou uma época do ano, que era a época da tosquia. O que era a época da tosquia, irmãos? A época da tosquia era uma época na qual se tirava lã das ovelhas. E quando a fazenda entrava nesse período, era um período de muita festa. Era um período de gratidão em que o fazendeiro reunia todo mundo e davam presentes, davam uma espécie de gratificação pelos serviços prestados. Então Davi, quando ele soube que Nabal estava nesse período de tosquia, ele pensou, com certeza Nabal vai ser muito grato a mim, porque eu prestei um grande serviço. Esse ano ele teve um lucro muito grande, porque eu ajudei, eu contribuí, os meus soldados contribuíram para que Nabal tivesse esse lucro muito grande. Então Davi, ele manda 2 mensageiros para Nabal, e ele chega lá em Nabal, e Nabal diz, e eu quero ler esse texto com os irmãos, vamos ler, 1 Samuel capítulo 25, verso 10. Olha só a resposta de Nabal. Mas quem é Davi? E quem é o filho de Jessé? Muitos servos há hoje que fogem do seu senhor. 11. Verso 11. Tomaria eu, pois, o meu pão e a minha água, e a carne das minhas rezes, ou seja, a carne no meu depósito, que degolei para os meus tosquiadores, e daria a homens que eu não sei de onde vêm? Amém. Olha só a resposta, irmãos. Aqueles 2 servos chegam até Nabal, e Nabal diz, mas peraí, quem são vocês? Quem é Davi, filho de Jessé? Olha, para mim, Davi é um fora da lei, ele está fugindo de Saul. Olha, não seria justo eu dar a minha riqueza, a minha prosperidade para Davi. Uma resposta dessa, irmãos. Então, a primeira lição que eu aprendo aqui, irmãos, com Nabal, é que nós não devemos tomar atitudes mediante ao nosso orgulho.
Porque Nabal, ele era muito orgulhoso. Nabal, ele tinha a sua riqueza, ele tinha a sua fazenda, ele tinha uma linhagem, vamos dizer, histórica. E ele, baseando disso, ele se considerava superior às outras pessoas. Ele se considerava superior até a Davi. E quantas vezes, irmãos, muitas pessoas regram a tua vida através das suas conquistas, das suas posses. Mas uma coisa eu falo para você nessa noite: nesse mundo nós não temos nada. Nesse mundo nós não temos nada. Eu estava comentando com meu colega de serviço. Eu estava falando para ele assim: olha, nesse mundo nós não temos nada. E eu te provo. Porque no dia que você morrer, no dia que você partir, o seu patrimônio vai ser dividido. O seu filho, sua família, irão pegar a sua casa, irão pegar o seu carro, irão pegar o dinheiro da sua conta bancária, irão dividir entre eles e vão gastar da forma que eles desejarem. Então nós não temos nada. Então é uma tolice um homem ou uma mulher que tomam a sua vida, que regra a sua vida através das suas posses. Um outro erro, na qual nós aprendemos com Nabal, é que nós não devemos, jamais devemos qualificar as pessoas mediante aquilo que elas têm, ou aquilo que elas, a função que elas trabalham. Jamais, jamais. Eu vejo pessoas dizendo: eu sou gerente, eu sou pastor, eu sou crente. Irmão, jamais, porque diante de Deus, nós somos todos iguais. Diante de Deus, existem eventos que qualificam e unificam todo mundo. A morte, não importa que você seja rico ou pobre, nós vamos morrer. E diante de Deus, o que vai fazer a diferença diante de Deus não são as nossas posses, e nem o nosso cargo, e nem a nossa posição, mas será as nossas obras, será os nossos relacionamentos. E Nabal não entendia, por isso que o nome dele era tolo, porque ele não sabia disso. Ele vivia só nessa terra. Irmão, se você vive só nessa terra, se você acha que o mundo só funciona aqui nessa terra, eu quero te dizer, você é um tolo. Não seja tolo. Existe uma eternidade para se viver. Existe algo muito mais além para se viver do que simplesmente essa terra. Essa terra, tudo que vier na nossa mão, nós temos que fazer e temos que pedir sabedoria a Deus. Nabal não tinha sabedoria. Então aqueles dois servos vão até Davi, um homem segundo o coração de Deus, um homem na qual tinha a unção de Deus para ser rei de Israel. E eles chegam até Davi. Davi, não deu certo, o homem nos maltratou, o homem disse que você é fugitivo, que você é escravo, fugido, e que merece a punição. E Davi, ao invés de dar exemplo, Davi, ao invés de orar a Deus, Davi, ele age por emoção, ele age por impulso. Ele pede para que todos os soldados peguem o cinturão, peguem a espada, vamos acabar com esse homem, vamos invadir a fazenda, vamos matar todos os homens dessa fazenda. Davi, ele não está pensando, ele não está tendo temor a Deus. Davi, ele só está pensando na sua honra ferida. Davi, ele está se igualando a Saul. Davi, ele está agindo por emoção. E aqui está uma segunda lição que nós aprendemos, que é sinal de tolice, quando nós agimos por emoção, agimos por impulso. E o grande problema de agirmos pela emoção, de agirmos pelo impulso, é que quando nós fazemos isso, meus irmãos, quase sempre as coisas dão errado. Quase sempre nós sofremos
por falarmos o que não deveríamos falar, por fazermos o que não deveríamos fazer. E muitas vezes não adianta pedir desculpa, porque uma palavra lançada, uma atitude feita, não tem como voltar atrás, não tem como dizer me perdoa, porque muitas vezes o estrago já está feito. O estrago já está feito. E Davi, então, ele posiciona o seu exército, vai em frente, vai rumo à fazenda de Nabal, querendo acabar com aquele homem, querendo acabar com pessoas inocentes, que não tinham nada a ver com a atitude daquele homem tolo. O grande problema, irmãos, de nós cometermos certos atos que não são sábios, certas tolices, é que nós afetamos pessoas. E às vezes nós afetamos pessoas na qual nós mais amamos. Não pensamos nas consequências. Irmão, se você quer fazer algo, pense nas consequências. Mentalize. Eu vou fazer, eu vou tomar essa atitude, eu vou falar o que tem que ser falado. Mentalize as consequências. Será que compensa? Será que dá certo? Será que vai ser bênção? Aí entra um terceiro personagem, e esse personagem tem um papel fundamental, e ele tem uma lição maravilhosa para nos ensinar nessa noite também, que é o servo, que ouve aquela cena, que vê aquela cena, dos dois servos de Davi. Ele ouve a conversa com Nabal, e ele tem aquele sentimento, meu Deus, e agora? Vai ser o nosso fim, porque Nabal não tem ideia de quem é que está com Davi. Nabal não tem ideia de quem são aqueles homens que estão com Davi. Eu tenho que fazer alguma coisa. E ele vai até Abigail, e chega na Abigail, pelo amor de Deus, você tem que nos salvar. O seu marido cometeu uma loucura. Olha, Abigail, aqueles homens de Davi, quando esteve conosco, nunca nos maltratou. Aquele homem Davi sempre nos protegeu. Olha, se o nosso Senhor está tendo um lucro extraordinário nesse ano, é porque Davi contribuiu para a segurança. Então, por favor, faça alguma coisa. E Abigail então diz, vou fazer. Obrigado, meu servo, por me avisar. A grande lição que eu aprendo com esse servo, irmãos, é que se você perceber um conflito, se você perceber algo que está errado, por favor, não contribua para que essa coisa que está caminhando para algo errado, caminhando para uma tragédia, se torne uma tragédia. Quantas vezes, irmãos, situações na qual nós presenciamos, ao invés das pessoas jogarem uma água, coloca mais fogo na lenha ainda. Colocam mais, quando chega uma fofoca, por exemplo, uma fofoca é um grande incêndio. E essa fofoca chega até você, chega até a mim. E muitas vezes, ao invés de nós chegarmos e pegarmos uma água e já apagar esse fogo, apagar essa fogueira, terminar por aqui, cortar por aqui, o que nós fazemos? Nós alimentamos, nós participamos desse jogo sujo. Nós alimentamos esse jogo sujo, essa tragédia, essa ação maligna do inimigo. Porque a fofoca não é de Deus, a fofoca é do inimigo. Mas aquele servo, ele nos ensina uma coisa muito importante. Ele age, ele quer resolver a situação. Ele é aquele bombeiro que está vendo a fogueira e pega a mangueira e apaga aquele incêndio. Jesus, no Sermão da Montanha, ele fala que bem-aventurados são os pacificadores. Irmãos, todo cristão, ele tem que ser um pacificador. Aonde ele chegar, ele tem que trazer a paz,
restaurar a paz e orar pela paz. Orar pela paz, em casa, na empresa, aonde ele estiver. Não, e muitas vezes, irmãos, esse jogo é tão maligno, na qual nós somos envolvidos nele e nós não percebemos. Nós temos que ter discernimento, esse servo, irmãos. Por isso que Deus gosta e ama usar os servos. Porque o servo, irmãos, ele tem esse discernimento. Muitas vezes as pessoas de grande calibre, pessoas de grande inteligência, por exemplo, Davi era para ter esse discernimento e ele não teve. E quem que Deus usou? Um servo. Irmãos, como eu amo ser servo de Deus. Como eu amo ser servo. Porque o servo, ele tem um ouvido no seu Senhor, ele atende ao seu Senhor e ele quer o melhor ao teu Senhor. Então, nesta noite, irmãos, tenha uma atitude de servo. Glória a Deus por isso. Então, Abigail, ela fica preocupada. Ela fica preocupada. E ela, ela começa a fazer algo. Ela começa a preparar comida, bens, para levar a Davi. E ela chega, verso 23, verso 18, imediatamente, Abigail pegou 200 pães, 2 vasilhas de couro cheias de vinho, 5 ovelhas preparadas, 5 medidas de grão torrado, 100 bolos de uvas passas e 200 bolos de figos pensados, e carregou em jumentos. E disse aos seus servos: vão na frente, e eu o seguirei. Ela, porém, nada disse ao seu marido. Porque se ela falasse para Nabal, com certeza Nabal ia dizer: não, você não vai fazer isso. Então ela deixa o seu marido lá, porque ela quer salvar o seu marido. Então ela deixa o seu marido lá e leva essa importância, esses alimentos para Davi. Ela manda os servos ir primeiro. E quando os servos interceptam Davi está furioso, Davi está cheio de ódio, Davi está dominado pelas suas emoções. E quando ele vê aqueles servos com um monte de comida, ele para. E de repente chega Abigail. E olha só, irmãos, o que Abigail fala para aquele homem, para Davi. Verso 19. E verso 20. Verso 21. É isso mesmo. Verso 23. 23, irmãos. E quando Abigail viu Davi, desceu depressa do jumento e prostou-se perante Davi, rosto em terra. E ela caiu em seus pés e disse: meu senhor, a culpa é minha. Meu senhor, minha acesa transgressão. Primeira atitude de sabedoria: assuma a responsabilidade. Quem cometeu o feito não foi ela, foi o seu marido. Mas ela assumiu a bronca. Ela assumiu a responsabilidade. Ela disse: meu senhor, a culpa é minha. A culpa é minha, porque se eu estivesse do lado do meu marido, eu não ia deixar o meu marido falar e nem fazer o que ele fez. Me perdoe. Deixa a tua serva falar, me perdoa, irmãos. Sabe por que muitas vezes nós não vencemos na nossa vida? Porque nós não assumimos a responsabilidade dos nossos atos. Porque quando nós somos confrontados, nós damos desculpas, nós nos justificamos, nós dizemos: não fui eu, foi o outro. Nós dizemos: não fui eu, foi a serpente. Isso vem lá no Jardim do Éden. Ah, eu fiz isso porque fulano fez.
Ah, eu fiz isso porque a minha mãe me educou assim. Culpa minha mãe, culpa meu pai, culpa meu tataravô. Irmãos, a nossa vida, a sua vida, só vai mudar se você assumir a responsabilidade dos seus erros, a responsabilidade da sua vida. Eu não posso assumir a sua vida por você, e você não pode assumir a minha vida por mim. E aquela mulher, ela tomou a responsabilidade para ela, porque ela sabia como era Nabal, ela deveria estar do lado de Nabal, e ela diz: a culpa foi minha, Davi, era eu que tinha que estar perto, eu não estava perto, perdoa a tua serva. A segunda coisa que eu acho mais incrível, essa mulher era uma mulher de uma visão espiritual incrível, porque ela chega para Davi e diz: Davi, você é homem de Deus, você tem a promessa de Deus, Deus batalha as suas batalhas, você vai reinar sobre nós, você vai ser rei nessa terra. Então não suja a sua mão, não marca a sua história com uma tolice dessa que você vai fazer. Não mata o meu marido, olha o nome do meu marido. Já começa pelo nome, tolo, o nome dele é tolo, Nabal é tolo. Então, por favor, considera isso, Davi. E Davi, então, irmãos, não tem como, né? Davi, ele se rende à sabedoria dessa mulher. Davi diz, verso 32, Davi disse a Abigail: bendito seja o Senhor, Deus de Israel, aleluia, que hoje te enviou ao meu encontro. Seja você abençoada pelo seu bom senso, e por evitar que hoje eu derrame sangue e me vingue das minhas próprias mãos. Davi, ele se rende. Irmãos, quando você é sábio, quando você toma uma atitude sábia, até os seus inimigos te reconhecerão como sábio e como sábia. Até os seus inimigos dirão: meu Deus, como pode? Como pode, ser humano, você agir desse jeito comigo? Eu não mereço. Glória a Deus por isso. Aleluia. Glória a Deus. E Davi então vai embora. E ela vai embora para sua casa. E quando ela chega em casa, ela vê Nabal feliz, contente, bêbado, porque ele era tolo mesmo. E ela chega e diz: não vou falar agora, vou falar, eu tenho que falar, eu tenho que prestar conta para ele, porque ele é meu marido, eu sou submissa ao meu marido, mas não é hora de falar. Aqui nós aprendemos uma outra lição, irmãos, tem hora para falar. Eclesiastes, tem tempo para falar e tempo para ficar calado. Às vezes nós queremos falar, mas falamos na hora errada. Aquela mulher, irmãos, era tão sábia que ela sabia a hora de falar. Ela sabia a hora de falar. No outro dia, Nabal já estava de ressaca, já estava bem. Ela disse: olha, livrei você ontem, hein? Como que você me livrou? Olha, ontem eu fiz isso. Aquele homem ficou tão encolorizado, ele ficou tão nervoso, que a Bíblia diz que, pela leitura da Bíblia, aqui, verso 37, de manhã, quando Nabal estava sóbrio, sua mulher lhe contou tudo, e ele sofreu um ataque, e ficou paralisado como uma pedra, e cerca de 10 dias depois, o Senhor feriu a Nabal e ele morreu. Deu uma espécie de AVC nele. Ele ficou paralisado 10 dias. E ainda demorou 10 dias para morrer. E o Senhor o feriu. E quando Davi ficou sabendo disso, irmãos, quando Davi ficou sabendo, ele glorificou ao Senhor.
Irmãos, a Bíblia diz, o Senhor dizendo, minha é a vingança. Muitas vezes nós queremos resolver a situação pelas nossas próprias mãos. Nós queremos falar, nós queremos agir, nós queremos falar poucas e boas. Agora ele vai ver, agora ela vai ver. Irmãos, nós precisamos aprender, isso é sábio, confiar no Senhor, entregar nas mãos de Deus e deixar que Deus haja. Porque foi o que aconteceu aqui, Deus agiu. 10 dias depois, Deus resolveu a situação de Davi e a situação de Abigail, porque esse homem era um fardo para Abigail. Mas ela foi fiel a Deus. Ela foi fiel a Deus. Você pode até dizer, mas como que ela casou com Nabal? Porque naquela época, irmão, não tinha esse negócio de namoro. Naquela época era uma aliança de família, os casamentos eram arranjados. E Deus olhou para a sabedoria daquela mulher, para a atitude daquela mulher e disse, eu vou agir agora. E Davi, irmãos, ficou tão encantado com aquela mulher, ficou tão assim, meu Deus, essa mulher, eu preciso ter essa mulher do meu lado, que casou com ela. Você pode até pensar, mas peraí, mas casou rápido, nem esperou ver lá o coitado do marido. Sabe por quê, irmãos? Naquela época, na época de Israel, as viúvas, irmãos, não eram tão protegidas como é hoje pela lei. Quando o marido morria, e ainda mais na região onde ela morava, que era uma região sem lei, em que tinha, a criminalidade era alta, então ela poderia perder tudo, de uma hora para outra. Então o que Davi faz? Eu quero casar com você, mas eu vou casar por você, além de você ser bela, o que te faz mais bela ainda, é que você é sábia. E aqui eu deixo a última lição, porque casamento, irmãos, quer dizer aliança, é uma aliança que nós fazemos. Então, irmãos, se você encontrar na sua vida, se você não tem, ora a Deus, mas se você tem alguém na sua convivência, que é sábio, que é sábia, se alie com ele, forme uma aliança com essa pessoa, faça dessa pessoa o seu mentor, sua mentora, aprenda com ela, pegue um caderno, e tudo que ela falar, tudo que ela fazer, anote, grave no teu coração, porque essas são as pessoas que Deus coloca na nossa vida para nos abençoar, para nos ensinar. Eu quero encerrar aqui com um testemunho que eu fiquei muito assim maravilhado com esse testemunho que eu ouvi ontem na TV Shalom. Ontem eu levei um irmão lá, e esse irmão, ele era policial militar. Era policial militar, fazia parte da corporação, para ele tudo era polícia. E ele talvez o pastor Oswaldo até conheça ele. E ele fazia parte da repressão. A repressão é um departamento da polícia que é a vanguarda, né? Que lida com a marginalidade. Então ele tinha raiva dos bandidos, ele tinha raiva dos criminosos. E olha só como que Deus vai processando ele. Ele se converteu, ele foi expulso da polícia, com um monte de processo, foi expulso da polícia, e depois que ele foi expulso, ele foi preso, condenaram ele, e aonde ele foi parar? Foi parar na cadeia, não em cela especial, em cela comum. Meu Deus, aí você vê que é temeroso. Só que olha só o que Deus faz. Deus coloca lá na cadeia um homem sábio, um homem crente, que estava pagando pelas suas penas, e esse homem começa a discipular ele lá na cadeia, começa a ensinar o evangelho para ele lá na cadeia, ele é batizado na cadeia. Então, irmãos,
Deus coloca pessoas na nossa vida, pessoas sábias. Se você encontrar um sábio, agarre nele, faça uma aliança com ele, diz assim: eu quero ser seu discípulo, eu quero ser sua discípula, eu quero aprender com você. Você ora, eu quero orar com você, eu quero ler a Bíblia com você, eu quero ensinar com você. E não é só na área espiritual, a área espiritual é muito importante, mas em todas as áreas da sua vida, se alie. Porque Davi não perdeu a oportunidade. Davi chegou: não, eu quero me aliar com essa mulher, porque essa mulher é muito sábia. Irmãos, a sabedoria é a verdadeira beleza do homem e da mulher. Quer ser bonito? Quer ser bonita? O melhor crime de beleza é quando você age com sabedoria. Porque as pessoas dizem, olham para mim, olham para você e dizem: como é bom estar com você, como é bom andar com você. Então, irmãos, que nessa noite, que é culto de missão, e você pode dizer: o que tem a ver culto de missão com sabedoria? Tem tudo a ver, porque o próprio provérbio, Salomão vai dizer: aquele que ganha alma, sábio é. Então, como é que eu vou ganhar as pessoas para Cristo? Sendo sábio, sendo sábia, agindo com amor, agindo com a verdade e agindo com sabedoria. Amém? Vamos colocar de pé, vamos orar? Pai, muito obrigado, Senhor. Obrigado por essa palavra, Senhor, simples, mas vinda do teu trono, vindo, Senhor, para alimentar a sua igreja. Senhor, a sua palavra diz que se tem alguém com falta de sabedoria, que nós possamos pedir a Ti, que Tu a dá com liberalidade. Senhor, derrama, Senhor, sabedoria na vida de cada um que está aqui, na vida de todos aqueles que ouviram essa palavra, na vida de todos aqueles que ainda vão ouvir essa palavra durante a semana, ou daqui a alguns anos, nós não sabemos, mas o que nós sabemos, ó Pai, é que assim como Tu usastes aquela mulher naquele dia, para pacificar, para acalmar os ânimos, Senhor, usa cada um de nós, que nós possamos ser, Senhor, pacificadores, que nós possamos ser sábios, Senhor, na nossa casa, nos nossos empregos, aonde nós pisarmos a planta do nosso pé, aonde nós formos, Senhor, que nós possamos, ó Pai, ser sábios, manifestar o Teu reino através da sabedoria. Muito obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. Usa-nos, Pai, para ganhar vidas para Ti. Usa-nos, ó Pai, para pregar o Teu evangelho, para manifestar o Teu reino. Derrama, Pai, sabedoria nas nossas vidas. É o que nós Te pedimos, em nome de Jesus. Amém, amém. Deus abençoe a cada um, em nome de Jesus. Graças a Deus. Estenda suas mãos aqui para o pastor Saulo. Diga assim: Pastor Saulo,